E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver como descobrir se um radical possui raiz quadrada exata, melhor, raiz quadrada exata ou não, certo? Não necessariamente raiz quadrada, né? Raiz cujo índice é enésimo, beleza? Vamos iniciar aqui, ó. Vamos imaginar a raiz quadrada. Calma, deixa eu pegar aqui a caneta. Raiz quadrada de 9. Como é que eu descubro se 9 possui raiz quadrada exata, né? Nesse caso, raiz quadrada. Bem, eu vou fazer o seguinte, ó. Você pega o radicando, no caso 9, e decompõe por fatores primos. 9 é ímpar, então primeiro o menor número primo possível é o 3, né? 9 dividido por 3 dá 3, que dividido por 3 dá 1. Como eu estou trabalhando raiz quadrada, tá? Eu pego os fatores primos, por causa que o 3 apareceu quantas vezes? 2 vezes. Como eu estou trabalhando raiz quadrada, quando eu faço a decomposição do radicando, e eu tenho como resultado aqui, ó, tá? A utilização de fatores primos na forma de potência, cujo expoente é par, beleza? Cujo expoente é par, isso significa que esse número possui raiz quadrada exata, beleza? No caso aqui, raiz quadrada, então índice, o expoente 2. Quanto é a raiz quadrada de 9? 3, né? Porque aqui eu teria raiz quadrada de 3 ao quadrado. Eu posso substituir 9 por 3 ao quadrado, né? Simplificando, a gente já sabe a questão de simplificação de radicais, né? Quando o expoente é igual ao índice, eu posso eliminar o expoente e o índice. O que sobra é a base do radicando, no caso 3. Certo? Ao invés de você ficar pensando, ah, professor, raiz quadrada de 9 é um número que vezes ele mesmo dá 9. Beleza, 9 é uma raiz quadrada fácil, né? 3 vezes 3, 9. Tranquilo. Mas se eu pegar um número muito grande, não é? Ou se eu pegar um número decimal, como é que eu vou fazer essas situações? Um dos melhores caminhos é a questão da fatoração, quando você pega números inteiros. Beleza? Radicais com números inteiros. Vamos imaginar aqui outra situação. Vamos fazer outra situação. Raiz quadrada de 144. Quanto é raiz quadrada de 144? Você pega o radicando, 144, e decompõe por fatores primos. Se é um número par, o menor primo possível aqui é o 2. 144 dividido para 2 vai dar quanto? 14 para 2 dá 7. 4 para 14 nada. 4 para 2, 2. Vai dar 72. 72 ainda é par. Dá por 2. 7 por 2 é 3. Resta 1. 1 com 2 dá 12. 12 dividido para 2, 6. 36. Continua sendo par. Dá por 2 de novo. 36 dividido para 2 vai dar... né? 36 dividido para 2. O 3 dividido para 2 dá 1, porque 1 vezes 2 dá 2. Para 3 falta 1. 1 com 6, 16. 8, 18. É par, dá por 2. 18 dividido para 2 é 9. 9 agora nós já decompomos ali, né? Sabemos que só dá por 3. O menor número primo possível, no caso, é 3. Que dá 3, que por 3 dá 1. Então vamos lá. Quantas vezes o 2 apareceu? O 2 apareceu 1, 2, 3, 4 vezes, né? Então aqui eu tenho 2 elevado a 4. E o 3? O 3 apareceu 1, 2 vezes. Como os expoentes são par e a raiz, né? O radical que estamos utilizando aqui tem índice 2, é raiz quadrada. Como os expoentes aqui são par, significa que 144 possui sim uma raiz quadrada exata. Ah, como é que eu vou saber que raiz é essa? Bem, você pode fazer isso aqui de duas maneiras, né? Você pode substituir aqui, no lugar do 144, você colocar 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2, tá? Como o índice aqui é 2, né? Você pode já eliminar de cara
esse 2 aqui, né, 2 expoente do 3. Então aqui eu tenho 3. E esse 2, amor, 4 dividido para 2, né, vai dar sobrar 2 aqui e aqui fica 1. Como é 1, sai a raiz ali. Então aqui na verdade eu tenho 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Tenho 4 vezes 3, que dá 12. A raiz quadrada de 144 é 12. Tá? Se fosse para mim simplesmente saber se 144 possui raiz quadrada exata ou não, bastava olhar aqui no produto dos fatores primos que eu utilizei na decomposição, se os expoentes são par. Se for, tranquilo, já significa que a raiz quadrada vai ser exata. Beleza? Aí se eu quiser descobrir qual é o valor da raiz, eu substituo, né, os fatores, o produto dos fatores primos utilizados na decomposição no lugar do radicando, faço a simplificação, as simplificações necessárias de radicais e encontro a raiz do número, né? No caso aqui a raiz quadrada de 144. Beleza? Mas amor, e se não for exata? Vamos ver aqui algumas situações. Deixa eu ver. Raiz quadrada. Deixa eu pegar o número. Deixa eu pegar aqui a caneta novamente. Toda vez que eu mudo a tela, tem que pegar a caneta. Vamos ver. Raiz quadrada não. Vamos pegar aqui. Raiz cúbica de. Deixa eu ver. 16. Raiz cúbica de 16. Raiz quadrada de 16 nós sabemos que é exato, né? Fazer aqui, ó. Raiz quadrada de 16. Se eu pegar o 16 e fatorar, vamos ver as duas situações, a raiz quadrada e a raiz cúbica. Vamos pegar o 16 e fatorar. Ó, 16 e fatora, né? Decompõe fatores primos. É par, divisível por 2, que dá 8. Por 2 de novo, que dá 4. Por 2 de novo, que dá 2. Por 2 de novo, que dá 1. Tá? Eu poderia colocar o seguinte aqui, 2 elevado a 4, né? E substituir no lugar de 16. Então eu tenho raiz quadrada de 2 elevado a 4. Como eu fiz da outra vez, né? 4 dá para dividir por 2, que dá 2. E esse 2 aqui do denominador do índice, né? Ele dividido por 2 também, que dá 1. Então corta a raiz, o que sobra é 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Tá? Outra maneira de resolver aqui, eu não expliquei na outra raiz, foi de 144, mas vamos fazer aqui, ó. Raiz quadrada de 16. Ao invés de juntar todos os fatores primos e colocar aqui junto numa única potência, eu poderia fazer o seguinte, ó, como eu estou trabalhando raiz quadrada, juntar de 2 em 2. Então aqui eu teria 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. E substituir o produto dessas potências no lugar do radicando. Então teria 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Como os índices e o índice, né? O índice aqui é 2, é igual aos expoentes, você pode eliminar os expoentes e consequentemente também eliminar aqui o índice. E o que sobra a base dos radicandos. 2 vezes 2, que é igual a 4. Beleza? Temos esses dois caminhos aqui, ou no mínimo esses dois caminhos, para chegar nessa resolução. Beleza. Mas Ramon, se eu quiser saber a raiz cúbica de 16, como é que fica? Porque não é exata? Porque você falou que não era exata. Bem, vamos analisar um pouco. Deixa eu apagar aqui. Primeiro fator. O expoente, né, dos fatores primos aqui, ó, quando eu transformo em potência, o expoente ele não é múltiplo de 3, né? Por isso que quando eu digo que quando é a raiz quadrada e os expoentes são par, você já sabe que aquele radical vai ter raiz exata, porque todo número par é múltiplo de 2, né? Mas aqui eu estou falando raiz cúbica de 16 e 4 não é múltiplo de 3. Se fosse 6
9, 12, 15, né? E assim sucessivamente. Beleza. Então, raiz cúbica 16 seria exata. Mas nesse caso não é múltiplo de 3. Então, o que eu vou fazer, Ramon? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou usar a mesma propriedade, o mesmo raciocínio, né? Que eu usei nessa raiz quadrada 16 aqui, ó. Beleza? Mesmo raciocínio. Como aqui era raiz quadrada, juntei de 2 em 2. Aqui é raiz cúbica, vou juntar de 3 em 3. Aqui eu tenho 2 elevado a 3. E aqui sobrou simplesmente 2, né? O produto deles. Então, no lugar de 16, eu vou colocar aqui, ó. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2. O expoente, que é igual ao índice, eu elimino. Coloco esse fator para fora do radical. Então, eu tenho 2 raiz cúbica de 2. Esse outro 2 aqui, né? O expoente é 1, não dá para simplificar. Ele continua aí de 2 elevado a 1 é 2. Então eu tenho 2 vezes raiz cúbica de 2. Tranquilo? Entenderam aí como identificar se o número é ou não, né? Possui ou não, se é um radical, possui ou não uma raiz exata? Simplesmente fazendo isso que eu falei para vocês aí, tá? Você decompõe o número, né, o radicando, e vê se ele se encaixa nessas características que eu falei, né? Os fatores primos, quando você pegar os fatores primos utilizados, transformar no produto de potências, né, que representem aqueles fatores primos, os expoentes têm que ser todos múltiplos do índice da raiz que a gente vai estar trabalhando, beleza? Se um fator não for múltiplo da raiz, do índice da raiz que você está trabalhando, significa que aquela raiz, né, ou aquele radical, na verdade o radical não possui raiz exata, né? Não aquela raiz com aquele índice, beleza? Vamos pegar só mais um exemplozinho aqui para tentar sanar as dúvidas que vocês possam ainda ter. Deixa eu pegar aqui. Raiz sexta de... Deixa eu pegar aqui o auxílio da calculadora para mim pegar logo uma raiz que vai dar certo. Certo? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar aqui, raiz sexta de 128. Como é que eu sei se 128 possui raiz sexta exata? Você pega o 128 e decompõe por fatores primos. Tá? 128 é dividido por 2. Aqui, ó, 12 por 2 dá 6. 8 por 2, 4, 64. 64 dá por 2 de novo, que vai dar 32. Não é isso? 3, 6, 4, 2. Por 2 de novo, que você vai ter 3 dividido para 2 dá 1. 1 vezes 2, 2 para 12, 6. 16 dividido para 2 de novo, que vai dar 8 para 2 novamente, que dá 4. Para 2 de novo, que dá 2, para 2 de novo, que dá 1. Então vamos lá. Se é raiz sexta, eu vou juntar os termos, né, os fatores primos utilizados aqui de 6 em 6. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. Então vou pegar esse 6 aqui e já unir. 2 a sexta. E esse 2 ficou sozinho. Ficou aqui, 2 elevado a 1. Logo, né, só sabendo essa questão aí, essas potências que representam esses fatores primos utilizados na decomposição de 128, podemos chegar à conclusão que raiz sexta de 128 não é exata. Beleza? Quanto é raiz sexta de 128? É 2 vezes raiz de 2.
Então vamos ver aqui. Substituindo, eu teria raiz sexta de 2 elevado a 6 vezes 2, o expoente, né, do fator do radicando aqui. O expoente é igual ao índice, eu posso eliminar o expoente. E a base dessa potência vai para fora do radical, né? Fica com um fator externo. Então eu tenho 2 raiz sexta de 2. Tranquilo? Se fosse 64, né? Se fosse 64, a raiz sexta, né, de 64. Quanto vale a raiz sexta de 64? 2, né? Porque se eu pegar aqui o 64, só repetindo o processo de fatoração que a gente vê aqui ao lado, a gente tem 2 que dá 32, por 2 que dá 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Aqui eu tenho 6, 2 elevado a 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O fator número 2 foi utilizado, né, na decomposição 6 vezes. Então temos simplesmente 2 elevado a 6. Substituindo aqui, eu teria raiz sexta de 2 a sexta, cortando o índice, o expoente com o índice, que sobra é a base do radicando 2. Então raiz sexta de 64 é 2, raiz sexta de 128 não é exata, é 2 vezes raiz sexta de 2. Né? Isso também uma raiz bem comum e utilizada é a raiz cúbica de 8. Se você pegar o 8 e você decompor, você vai ter dividido por 2 dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Se é a raiz cúbica, já observamos aqui, vai dar 2 ao cubo. Quando eu substituir, eu vou ter raiz cúbica de 2 ao cubo, cortando o expoente com o índice. O que sobra é o 2, que é a raiz cúbica de 8. Beleza? Espero que vocês tenham entendido como é que eu faço para descobrir se um número, se um radical possui raiz exata ou não. Tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.